Eu vi o presidente da República dizendo, num vídeo, numa fala, em algum lugar, que ele vetou o chamado orçamento secreto, que depois, que é a força do legislativo que o teria levado a isso. No entanto, eu queria saber o quanto você sabe disso e que esclarecimento você podia me dar a esse respeito. Isso é um jogo de cartas marcadas, Caetano. Ele vetou e a base dele derrubou o veto. Quer dizer, se de fato ele fosse contra, quem o apoia no Congresso teria mantido o veto dele. Qualquer governo que tenha uma base funciona desse jeito. Então foi um jogo combinado. Ele disse, vocês fazem, eu veto, vocês derrubam o veto e vocês usam dinheiro. Na verdade, esse é o maior escândalo. Mas é de longe, Caetano, mas de longe, o maior escândalo de corrupção no Brasil das últimas décadas, dos últimos séculos, seja lá o que for, porque é muito dinheiro, são cerca de 18 bilhões de reais por ano, é quase metade do que o país tem para investir por ano, é muito dinheiro. Eu vi o ministro da Educação na Câmara dos Deputados, na comissão em que eu estava, dizer que ele não tinha dinheiro para reformar escolas, porque o dinheiro tinha sido todo capturado pelo orçamento secreto, e para ele conseguir fazer uma reforma, ele tinha que pedir a um deputado que usasse a sua parcela de orçamento secreto para fazer obra numa escola. É um negócio assim inimaginável. Antigamente, os deputados pediam para os ministros liberarem recursos. Hoje em dia são os ministros de Bolsonaro que vão ao Congresso combinar com os deputados para ver quais recursos vão ser liberados. É assim, é o sequestro do orçamento por uma parte do parlamento, uma vergonha, uma vergonha. Então é uma espécie de avanço da questão da corrupção no Brasil numa escala gigantesca. E é curioso porque o presidente e os seus apoiadores se dizem combatentes contra a corrupção, porque apontam a corrupção toda no governo Lula, não sei o quê. E o pior é o seguinte, isso é dinheiro público. Ou seja, é um controle do dinheiro público de uma forma secreta, sem transparência, o que é uma contradição, porque se o dinheiro é público, o uso tem que ser público, ou seja, tem que ser totalmente publicizado, transparente, e eles fizeram o contrário. Alguns partidos entraram no Supremo, pedindo que o Supremo declarasse inconstitucional. A ministra Rosa Weber chegou a suspender por um tempo, e aí veio a chantagem. Disseram que se ela mantivesse suspenso, obras e hospitais não iam terminar, e ela teve que acabar liberando. Mas essa é uma das coisas mais graves que eu já vi. Eu, sinceramente, eu nunca tinha visto nada parecido, nem de longe, com uma coisa desse tipo. É o maior escândalo. Eu subi na tribuna na Câmara para dizer que, alguns anos atrás, a gente teve o escândalo dos anões do orçamento. Você se lembra disso? E quem acompanha a política lembra dessa história. Esse escândalo é o escândalo dos gigantes do orçamento. Porque tem parlamentar liberando 300 milhões de reais, 400 milhões, um parlamentar. Enquanto que o que o parlamentar teria direito de indicar no orçamento por ano, e de forma transparente, sem ser secreto, é cerca de 15 milhões de reais. Portanto, é uma aberração, é uma coisa que a gente nunca viu. É um negócio e a gente está perto do segundo turno da eleição e as pessoas precisam ter consciência disso, né? Eu fico chocado, eu estou um pouco tenso, um pouco angustiado, sim, entendeu? Então, porque essas coisas parecem, como o presidente vetou, mas a turma dele, combinada com ele, conforme você me disse, derrubou o veto, o negócio está feito, né? Mas querem piorar, Eles estão querendo agora colocar na Constituição o orçamento secreto. Ou seja, constitucionalizar. Com medo do Lula acabar com isso, eles vão tentar colocar na Constituição, antes dessa legislatura acabar, para tentar garantir o orçamento secreto deles. Eu nunca vi ousadia parecida, Caetano. É um negócio brutal. Mas me dá uma certa um sofrimento danado notar que a população, em grande número, ainda acredita que esse governo que está aí, do Bolsonaro e a turma dele, representam uma resposta, uma resistência à corrupção. Né? Quando isso, na verdade, é uma espécie de
amplificação da corrupção. É a institucionalização da corrupção. Né? Agora estão querendo constitucionalizar a corrupção. Porque esse orçamento secreto não tem como dar certo, Caetano, porque significa que os parlamentares indicam dinheiro para os municípios sem que seja transparente qual parlamentar indicou quanto dinheiro para qual município. Ou seja, é tudo feito por baixo dos panos, mas com dinheiro do povo, com dinheiro de todos, né? Cada um tem o direito de fazer o que quiser com o seu dinheiro, desde que não seja ilícito, crime, né? Mas com dinheiro do povo, você não tem o direito de fazer o que quiser, você tem que mostrar o que você está fazendo. Sem dúvida, é revoltante. Tem que esclarecer as pessoas. O que a gente está vivendo agora sob esse governo é um estágio de corrupção inédito. E eu estou ouvindo isso de um parlamentar experiente, honesto, e que tem sido sempre claro ao longo das décadas a respeito de tudo que ele faz e que ele vê no mundo do legislativo e nas ações do executivo. Eu acho que a gente precisa esclarecer a população, Caetano, em maior número a respeito disso, para que não haja esse engano brutal de que o governo Bolsonaro veio para lutar contra a corrupção. Entendeu? Ao contrário, assim, o Bolsonaro acabou colocando com ele no governo quem ele sempre acusou de ser desonesto. E depois ele se disse orgulhoso de fazer parte desse grupo. Ele procurou controlar a Polícia Federal, ele procurou controlar o Ministério Público Federal. Ele briga com o Judiciário que ele não controla. E por isso agora ele já está falando em aumentar o número de ministros do Supremo. Eu já vi isso, é uma coisa apavorante. Apavorante, porque isso só foi feito nas ditaduras. Só as ditaduras aumentam o número de ministros do Supremo para ter maioria no Supremo, né? Que é o que ele já disse que vai fazer antes de ganhar a eleição, quer dizer, antes de ter o segundo turno, né? E Mourão também defendeu isso, o senador eleito pelo Rio Grande do Sul, também defendeu o aumento do número de ministros de 11 para 15, né? Como foi feito na ditadura, que aumentaram também o número de ministros do Supremo para isso, né? Repetir aquele negócio da ditadura com relação ao Supremo. E isso é para não investigar a corrupção, né? Isso é para abafar os casos de corrupção. Porque realmente é tão gigantesco o escândalo da corrupção. Muito grande, Caetano. Que se ele for... se a mente nacional se conscientizar dele, é um desastre para essa turma. Eu subi a tribuna lá na Câmara, Caetano, para falar que com esse orçamento secreto ia sair gente presa da Câmara. Ninguém me contestou. Pois é. Ninguém teve coragem de me contestar, porque é verdade. Os jornais estão mostrando que esse dinheiro está sendo usado para comprar trator superfaturado, para fazer obras superfaturadas, quer dizer... O dinheiro é mandado de forma secreta, uma parte dele é desviado, ou volta para o parlamentar corrupto que indicou, ou vai para alguém que está levando vantagem naquilo, e esse é o dinheiro que vai faltar para comprar remédio no hospital público, na farmácia popular, para contratar professor na escola, para fazer a obra da escola que o ministro da Educação disse que não tem dinheiro. Esse dinheiro roubado é o dinheiro que vai faltar para melhorar a vida das pessoas. É muito grave. É crime gigantesco. Existe a possibilidade de o presidente atual se reeleger. Não é total impossível. E a mera possibilidade disso me parece trágica, por isso eu fico muito triste, me sinto mal. Mas não é porque eu tenho ojeriza, horror a ele, não é isso, é por causa dos fatos, entende? Essa questão do orçamento secreto, por exemplo, que dá a dimensão do aspecto criminal do atual governo, entende? Que eu espero que venha a ser punido, eventualmente, quando chegar o tempo, entende? E que não demora esse tempo a chegar. É isso que me deixa indignado e a indignação me deixa triste, porque eu vejo que há muitos brasileiros enganados. Eu votei em Lula no primeiro turno, vou votar em Lula no segundo turno, porque há um fato real, entende? A subida de Lula representou, quando ele se elegeu, o quê? É o primeiro operário que, como operário, chegou à presidência da República. É um drama estimulante do trabalhador, como trabalhador, chegar
à presidência. Isso não é para ser esquecido, não vai ser esquecido facilmente.